A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar a vida oculta de Jesus Cristo entre os 12 anos e os 30 anos. A Bíblia não diz mais nada sobre esse assunto, mas esse período de 18 anos, Jesus deve ter feito alguma coisa, né? Ou deve ter, algumas pessoas, alguns teólogos falam várias coisas que poderiam ter acontecido. Mas nós vamos ver alguns pergaminhos antigos para ver o que aconteceu nesse período de 18 anos. Na passagem bíblica em que Jesus é encontrado no Templo de Jerusalém, aos 12 anos, o Evangelho indica que ele retornou a Nazaré, na sua terra natal. Quando ele voltou do Egito, né, ele viveu ali até começar o seu ministério. Então veja bem, quando Herodes mandou matar as crianças por causa de Jesus Cristo, então o anjo levou eles até o Egito. Lá eles ficaram por um tempo e ele voltou novamente para Nazaré quando já tinha 5 anos de idade. Então vamos lá. Lucas 2,40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. No 42. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia das festas. Aos 12 anos, um menino judeu torna-se filho da lei e começava a observar as exigências da lei. O menino começava a ter uma instrução intensiva a fim de prepará-lo para a chegada da responsabilidade dos 13 anos, quando o menino era aceito na comunidade religiosa como um homem encarregado de cumprir a lei. Então isso era o que acontecia, né, com todas as crianças que tinham 12 anos. Na Bíblia, em especial, o Evangelho de Jesus apareceu quando tinha 30 anos, quando começou o seu ministério. Lá em Lucas 3:23 diz assim: e o mesmo Jesus começou a ser de quase 30 anos filho de José. Jesus foi batizado por João Batista também quando tinha 30 anos. Ele apareceu ali, né, perto do Rio Jordão, e lá João Batista batizou ele. Lucas 1:9 diz: aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido a Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Rio Jordão. Isaías descreve a preparação feita antecipadamente sobre a visita de um rei eterno. Isaías 43. Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas do nosso Deus. O 9, Isaías 9:6. Porque um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. No 9:7. No incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e nos seus reinos, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Quer dizer, ele estava falando de Jesus Cristo. Mas o que aconteceu no período de 12 a 30 anos de Jesus? Por onde ele andou, né? E o que ele aprendeu e fez para quando, com 30 anos, já estava apto a revelar para o mundo seu ministério. Então, que Jesus, por onde que ele andou? Algumas traduções sugerem que Jesus poderia ter passado esse tempo estudando as Escrituras ou estudando em Alexandria, no Egito, ou envolvendo os trabalhos de carpinteiro, como seu pai, né? José, né? Como seu pai, José em Nazaré. O que não seria incomum, tendo em vista que naquela época os filhos seguiam a profissão de seus pais. Então veja bem, aqui são 3 argumentos, né, que poderia dizer onde que Jesus passou. Mas agora, Mateus 13:55a diz assim: não é este o filho do carpinteiro, e não é
e não se chama sua mãe Maria? Depois está lá em Marcos 3:6 e João 6:42. Ou por onde Jesus andou nesse intervalo de tempo, dos 12 a 30 anos. Então nós vamos ver alguns manuscritos antigos, para ver se podemos elucidar esse mistério, né? Há muitos manuscritos antigos que ligam Jesus à Índia, ao Tibete, ao hinduísmo e ao budismo. Podemos entender que o homem que voltou aos 30 anos para Jerusalém não era mais aquele menino de 12 anos. Os livros canônicos descrevem Jesus em sua infância, né, e a fuga para o Egito, e crescendo em Nazaré. Depois do silêncio de 18 anos, nenhum registro e nenhuma milagre e nenhuma história até aos 30 anos descrito, quando já está descrito na Bíblia, ele surge no deserto para ser batizado com João, como nada tivesse acontecido neste intervalo de tempo. Jesus estaria partindo, ou será que Jesus estaria partindo para o Oriente e aprender com os sábios daquela época? Então, não se sabe, né? Mas vamos entender agora naqueles manuscritos antigos, para ver o que fala sobre Jesus. Há um manuscrito antigo no mosteiro de Ames, no coração do Tibete, no final do século XIX, que foi encontrado, né, foi visto lá por alguns estudiosos, né, naquela época, foram aqui até o Tibete, e para narrar a vida desconhecida de Jesus Cristo, em livros, né, que se encontrava nesse ministério. No texto descrito, em versos, narrava sobre um jovem que vinha do Ocidente, chamado Issa, da terra, que teria passado vários anos, né, na Índia e no Tibete. Então, ali já fala desse nome Issa. Nós vamos entender já. Issa, na tradução islâmica, é o nome árabe de Jesus. Nos relatos tibetânicos, esse nome aparece associado como um mestre de grande compaixão, vindo das terras distantes. No manuscrito, Issa teria chegado à Índia aos 14 anos, estudando os textos sagrados dos Brahmas, e mais tarde teria viajado ao Tibete para ver os xamãs, né, que ensinava os princípios budistas. Então, aí isso é sua especulação, tá? Podemos saber se é verdade, mas vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Quando voltando ao Ocidente, ele teria chegado com todos esses conhecimentos. Então, quando ele voltou para a Terra, quando ele veio aparecer ali com 30 anos, ele já tinha todo esse conhecimento, né? Ele tinha toda essa cultura antiga, esses conhecimentos da vida, né? De uma vida regrada a Deus, né? O Evangelho aquariano ensina que Jesus teria viajado ao Egito, na Índia e no Tibete e na Grécia, assimilando o que havia de mais profundo na sabedoria espiritual daquela época. Este manuscrito do Tibete, há 2 volumes que descrevem sobre Jesus, isso, né? Que foi guardados por milênios pelos monges, né? Ali os monges no ministério de Remes, estava lá desde milênios, aquela coisa muito antiga, já escrito tudo à mão ainda, né? Numa região, no norte, esse monastério, né, ficava na região do norte da Índia, fronteira com o Tibete. Descreve de um homem santo vindo do Ocidente chamado Issa, onde ele nasceu de seus pais pobres e de uma terra longínqua. Então veja bem, aqui diz que veio um homem do Ocidente que nasceu de pais pobres e veio de uma terra longínqua, chamada Israel. Olha só, olha o nome que vem aqui nesses manuscritos. Depois disso, saiu
e foi para o Tibete, recebido pelos monges tibetanos, onde Issa, pelos monges, se tornou o mestre em sabedoria. Esse nome Issa também aparece nas traduções muçulmanas. No Corão, reconhece Jesus como Issa ibn Maryam, traduzindo como Jesus, filho de Maria. Diz que ele é um profeta que não morreu na cruz, mas foi levado aos céus e voltou no fim dos tempos. Olha só, olha o que fala aqui no livro, no Corão. Nos manuscritos aquarianos, no Egito, o mestre Suan diz: tu és uma pedra angular que o mundo rejeitou. Olha como está escrito na Bíblia. Mas tu serás o centro de toda a espiritualidade e em ti se une a verdade do Oriente e do Ocidente. Essa é uma ideia de Jesus universal, universal. Então veja bem, olha que fala aqui, nesses pergaminhos antigos, realmente o que está escrito na Bíblia. No Evangelho de Tomé, no livro dos Apócrifos, tem uma frase que diz que aqueles que o curam disseis, reino está, direis, o reino está nos céus, entre as aves dos céus, que procederão. E se disseres que está no mar, entre os peixes procederão. Mas se o reino estiver dentro de vós e fora de vós. Então veja bem, tem um vínculo espiritual sobre esse assunto, que fala aqui no livro de Tomé. Sem contar que ele fala a história de Jesus Cristo quando era criança, no período de 12 anos de 5 até 12 anos. Esse nome Issa circulam hoje nas montanhas da Índia, no Nepal e no Tibete, falando de um homem de pele clara, vindo do Ocidente, que ensinava com sabedoria e depois retornou para a sua terra. Na Etiópia, em seus manuscritos antigos, que falam de Jesus sobre o seu ministério e sua jornada. Então veja bem, há muitos manuscritos antigos que falam sobre isso. Isto é uma perspectiva encontrada nos manuscritos antigos, chamados de pseudo-evangelhos, que atentam que são a vida de Jesus Cristo, antes que falam sobre a vida de Jesus Cristo, entre 12 aos 30 anos. Se são verdades ou não, nós não podemos discutir, mas que estão escritos em manuscritos antigos, até mesmo na época antes até de Jesus. Muitas coisas foram escritas bem antes de Jesus. Se provavelmente Jesus andou para esses lugares ou não se sabe, mas fica um mistério. Como é que ele conheceu tudo aquilo que ele começou a falar quando já tinha 30 anos? Algum lugar ele deve ter passado para ter esses conhecimentos. Mas nada disso importa o que ele fez, ou que ele foi para o Tibete, ou foi para outros lugares, foi para a Grécia, foi para o Egito. Mas o que importa é que ele veio para libertar e salvar a nossa alma. Veja bem, ele veio para libertar e salvar da nossa alma do cativeiro e do tormento eterno. Isso é importante, isso é o que a Bíblia diz. Mas só para elucidar um pouco essa passagem, que é uma passagem controversa, que na Bíblia não diz, nos pergaminhos antigos, nos manuscritos antigos não diz nada. Mas nos manuscritos antigos de outras regiões, de outras culturas, falam desse homem que chama Issa, que traduzido é Jesus. Então veja bem que pode ser que tenha algo em comum ou algo de verdadeiro nesse assunto. Espero que vocês tenham gostado desse tema. Não esquece de você se inscrever
e compartilhe com seus amigos e também visualize o vídeo, veja até o final para que você possa entender, né, sobre esse assunto. E deixa seu likezinho aí também para mim saber se você está gostando. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.